Bonjour! Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui em Paris. Pessoal, já recomendo que vocês deem um hype, que vocês curtam o vídeo, que comentem também. Mais um passeio maravilhoso aqui para o Paris. Vamos lá! Dia chuvoso em Paris, mas não tem nenhum problema, porque nesse final de semana, enquanto estávamos visitando aqui, acontecia a Jornada Europeia do Patrimônio. E não só isso, alguns edifícios turísticos também, museus e tal, estão abertos em regime gratuito. Tem que ficar atento à programação, alguns deles precisam reservar, não é o caso desse que vamos mostrar para vocês, que tem a ver com o Résil. Aqui nós estamos no interno do edifício que abriga o Partido Comunista Francês. Esse é o salão principal, né? Aqui que é a entrada principal. Nós estamos totalmente imersos nesse mundo do Niemeyer, do piso ao teto, eu diria assim. E as pessoas vão circulando nesse espaço. Muitos detalhes foram realmente escolhidos por ele. Esse evento todo europeu promove em vários estabelecimentos, mas aqui em especial tem uma contextualização do local, né, que eu acho muito importante. C'est-à-dire quasiment 6 mois après le débarquement allié de novembre 1942 en Algérie. Vous voyez que le Parti communiste. Um dos detalhes que nós captamos nessa palestra promovida aqui nesse dia tão especial é que o próprio Niemeyer escolheu o tom desse imenso carpete, né, que permeia aqui todo esse salão e também alguns outros pisos desse edifício. Então é uma cor que não é um verde comum, ele tem alguns pigmentos interessantes, um pouco em azul, um pouco em branco e, lógico, as linhas curvas estão sempre presentes. Aqui nós estamos praticamente em um espaço que não tem colunas, o que também é uma das suas marcas, né? Então todos esses elementos, essas texturas, eles vão se complementando. E lógico, com a presença humana tudo fica ainda mais interessante, porque as pessoas vão e vêm, interagem com esses espaços que são realmente livres. Tem também alguns objetos de design, né? Algumas poltronas, mesas também que compõem todo o espaço. O coração desse complexo, na minha opinião, é o auditório. Ele é bem especial, tem as formas, né? Toda a proposta, a alma do Niemeyer está ali. E ele é muito bem utilizado, além de ter uma acústica fenomenal, já que você em qualquer ponto do espaço você ouve muito bem quem está ali se apresentando. Ele é visualmente incrível, tem vários elementos que compõem ali e dão uma certa volumetria para o espaço. Des fermiers généraux, dont les historiens avaient pu dire que c'était le mur en Paris qui rend Paris murmurant. Aqui nós estamos em uma área mais afastada daquele centro mais conhecido ali, mais movimentado pelos turistas. Estamos em um bairro justamente no 19º arrondissement de Paris. Então, precisa pegar o metrô para vir aqui, não dá para chegar andando. Então aqui já era um bairro do proletariado, já desde muito tempo. Não foi à toa que foi escolhido para ser a sede do Partido Comunista Francês. Eles escolheram o nosso Oscar Niemeyer, que já apareceu em outros vídeos aqui no canal, e esse é mais um. Muito legal poder transmitir isso para vocês. Obras de Niemeyer fora do Brasil também. Esse auditório, ele comporta cerca de 250 a 300 pessoas e ele, de acordo com o evento, pode ter mais ou menos gente ali. Eles podem alterar as cadeiras, já que elas não são fixas. O tema ali praticamente é todo futurista. Era passar também os ideais do partido. Ele não é usado apenas para atividades partidárias, ele é muito requisitado para eventos, até desfiles de moda, filmagens aqui, conferências, exposições, eventos culturais. É um local muito propício, né? Como a Elisa disse, lembra
a Oca lá do Ibirapuera e outras obras do Niemeyer que usam esse tipo de elemento arquitetônico que é único. Ele realmente gostava dessas linhas sinuosas. A presença da cúpula, das curvas, do concreto, da transparência de certas fachadas aqui do prédio, ela sugere uma abertura, uma monumentalidade, pelo menos visualmente. Interessante que ele é todo desnivelado. É algo que é quase impensável na arquitetura de hoje. E tem um lado interessantíssimo no dia de hoje, que eles abriram também o terraço. E nós vamos lá mostrar para vocês, mesmo nesse dia chuvoso. Então o legal também é que nós podemos visitar a parte de cima aqui do edifício, do Niemeyer. Para subir aqui tem um pequeno adendo de 3 euros. Então alguns edifícios oferecem um extra, né? No caso desse, o extra é a subida aqui. E vale a pena porque você tem uma vista ali atrás, acho que vocês não estão vendo porque está um dia muito chuvoso, ali o Montmartre. Aqui também a oportunidade de ver a sinuosidade do edifício, né, da proposta do Niemeyer, que não gostava de coisas retas, como vocês sabem. E tem um diálogo interessante com outros edifícios residenciais também, que seguiram um aspecto curvado. E esse projeto aqui marca o bairro. Ele está realmente integrado aqui com o bairro, integrado com essa parte da cidade. Então não tem nenhuma barreira ou nenhuma distância assim significativa. Vocês podem ver que as pessoas estão caminhando ali na calçada dessa rua. E é legal porque também estamos rodeados por árvores bem maduras, né? São alguns plátanos que adornam aqui lindamente essa parte do bairro. Mais um local magnífico aqui, o Petit Palais, que de petit parece até uma brincadeira, né? Porque ele é gigantesco. Isso porque tem o Grand Palais ali do outro lado. Aqui é sempre gratuito, que não deve nada para museu nenhum no mundo. Ele participa hoje da Jornada Europeia do Patrimônio com algumas ações, palestras e tal, mas enfim, ele é sempre gratuito. Local que foi erguido em 1900 para quê? Para a grande exposição de Paris. Fizeram também a ponte dedicada a Alexandre III, fizeram uma série de coisas. A tal da torre também, né? A Torre Eiffel, pois é, fizeram tudo nessa época. É incrível, né? O tanto de coisas que fizeram na cidade. E aí, esse local era exatamente para abrigar essas exposições. Podemos chamar de um estilo eclético, né? Eles chamam aqui o estilo das belas artes. É um pouco de tudo, né? Esse pavimento lembra o pavimento que os romanos desenvolviam lá atrás, né? Todo em mosaico, são vários detalhes e várias épocas, não apenas da Belle Époque, Art Nouveau. Depois da grande exposição, aqui se tornou o Museu de Belas Artes da cidade. Aqui tem todos os períodos de história da arte, inclusive com grandes artistas que podemos encontrar
nos outros grandes museus como o Louvre. Artistas franceses, italianos, tudo que a gente encontra ali. Aqui tem um menor número, obviamente. Vocês estão vendo aqui a sala que abriga grandes esculturas aqui, esculturas magníficas, que participaram também de outras exposições, que eles fazem com a arte aqui, o cuidado é impressionante. Então hoje nós estamos em um sábado, tem muita gente. Também o tempo estava meio chuvoso ali fora e tal. Mas durante a semana a visita é sempre mais tranquila. Isso os franceses que dizem. Espero que vocês estejam gostando. Viemos lá do Niemeyer, arquitetura já contemporânea. Passamos aqui para os 1900 e sempre um diálogo de ideias que eu acho sempre interessante. Tem um espaço muito interessante que são os jardins aqui. É um jardim não muito grande, mas que abriga um café. Então é muito sugestivo passar ali um tempo tomando um café, muito concorrido também. Enquanto visitávamos aqui, ele estava sendo reformado. O café está em funcionamento, mas esse espaço do jardim é algo temporário. Com certeza, enquanto estivermos aí lançando esse vídeo, vocês já terão esse jardim à disposição e aí vocês podem nos contar como é que foi a experiência. É um local muito bom, nós acabamos almoçando por ali também. Para as crianças ou não, né? Mas eu vou deixar minha marca aqui. Pronto. Você pode fazer um acabamento, lógico, não é só o carimbo, a partir disso tem uma pintura e tal, em que eles colocam ali depois. Ó, são os adultos aí. Um estímulo também para as pessoas pensarem, viverem em sociedade. É muito legal. Um espaço como esse. Nossas paradas tradicionais aqui, dá vontade de comprar em todas as boulangeries. E assim, a cada 3 passos a gente já esbarra em uma mais linda que a outra, mais cheirosa que a outra. E vejam só. Já garantiu o café da manhã e também o lanchinho. Lanchinho da tarde. Prova aí, Elisa, vê como é que tá esse aí. Passaram uns franceses aqui, um casal de senhores, falaram: oh, é uma obra de arte. De fato tá boa, né? Uma delícia.
Continuando o passeio, depois da saída do Petit Palais, nós andamos bastante, fizemos um monte de coisas aqui, mas sempre caminhando. Aqui nós estamos entre o 7º e o 8º arrondissement. Vale tanto quanto o passeio no museu também, em certas proporções, porque nós sentimos aqui, nesse lado bem burguês, né, o que traz uns edifícios belíssimos, assim, comércios interessantes, propostas. É também acessível para você parar ali, comer um croissant, comer um docinho. Não é nada impossível também, né? Você sentir um pouco desse lugar. E aqui nós também temos o prazer de ver tantas peças belíssimas do Art Nouveau, peças únicas aqui nesse bairro que fica já muito próximo da Torre Eiffel. Você vir aqui para Paris é você também se deixar levar, flanar. Então é algo que os parisienses fazem muito, simplesmente sair andando ali e tal, e ter essas experiências. Então eu recomendo muito que vocês o façam, não simplesmente marquem locais pontuais. É importante sair andando mesmo. Então a experiência que nós estamos tendo aqui é completamente magnífica. Não é difícil de se imaginar vivendo, né, em um desses locais. Mas também não é difícil de saber que não vamos viver aqui em nenhum desses locais de maneira assim tão imediata. Esse trecho aqui da cidade é um dos mais caros. Se é um dos mais caros de Paris, é um dos mais caros do mundo. O bom é que a gente pode desfrutar da cidade, né? Como a cidade é aberta para todos, é o que eu sempre digo, né? Se tivesse um condomínio fechado no meio de Arrondissement, já pensou? Não, aqui a rua faz parte da vida do parisiense, da vida do europeu. E esse local simboliza bastante. Se você quer marcar bem ali com a sua visita à cidade de Paris, tem que tirar uma foto ali com a Torre Eiffel, mas tem que também fazer uma visita aqui nesse edifício, porque isso marca uma identidade parisiense assim grandiosa, que inclusive a Torre Eiffel faz parte porque está ali na mesma época. Esse aqui é um dos principais exemplos do Art Nouveau. O movimento do Art Nouveau durou muito pouco, isso foi cerca de 15 anos, no final do século XIX para o começo do século XX. Ele termina justamente quando a Primeira Guerra Mundial começa a avançar. Os sonhos, a ruptura, a ousadia que foi pensada nesse movimento artístico, ela tem uma queda melancólica, né, com o início da Primeira Guerra Mundial. Podemos imaginar o que seria esse movimento, o que seria o desenvolvimento disso, se não tivesse o acontecimento da guerra. Resplandece na arquitetura, na música, na pintura, no movimento social. A gente pode fazer também um paralelo com o modernismo catalão, depois isso vai lá para o Liberty italiano, mas são todas correntes que têm a ver aqui com o Art Nouveau francês. E esse edifício é uma marca excepcional disso. O arquiteto Lavirotte, inclusive tem o nome dele ali para que ninguém esqueça, ele mexe com diversas formas aqui na construção, diversos materiais, o que era comum no Art Nouveau. Então, eles queriam justamente romper com outras correntes e criar algo mais livre, né? Muita coisa ligada à natureza, motivos floreais também, e alguns até ousados. Tem alguns temas aqui até um pouco eróticos, o que causou um certo rebuliço entre a alta sociedade e os conservadores, que dizem não saíram daqui para ficar observando tamanha ousadia. Essa obra foi feita de um arquiteto para um ceramista, então foi encomenda do Bigot, que também era um ceramista famoso à época. A fachada, ela tem esses toques esmaltados, a exuberância surpreende, sempre harmoniosa, inclusive obteve prêmio de fachadas da cidade de Paris no ano de 1903. A sensação que esse local nos passa, né, é realmente de pura arte. Aqui também se destaca o trabalho em ferro. Inclusive mostramos um edifício em Torino que provavelmente é inspirado nesse edifício, que tem esses motivos também. Você recorda, Elisa? Do edifício ali no Crocetta? No Corso Francia. Tem um edifício lá no Corso Francia, em Torino. Mostramos em vídeo já para vocês, vocês podem procurar. Olha aqui, todos os detalhes em ferro, sempre curvados também, não tem linha reta. A madeira também presente. Deixa eu xeretar ali, tem um lindo pátio também. Então você entra e tem logo um pátio. Muito interessante, né? Como a cidade de Torino, né, ela se inspira em Paris, né, também. Tantos detalhes. Aqui o material já em pedra,
mas esmaltado. A gente sente ele liso, as figuras nos observam, né? Quem serão esses visitantes? O que eles querem aqui? Será que eles vieram entregar um croissant Aubert? Virando aqui, eles têm vista para a Torre Eiffel. É bem aqui, olha, não tem zoom, não tem nada na câmera não. É simplesmente a vista deles. Nossa, e o melhor é que foi ao acaso, né? A gente teve essa surpresa boa. Que eu adoro quando a gente caminha e vai parando e fala, uau, olha o que nós encontramos aqui. Até parece que a gente encontrou alguma coisa porque já tá aqui há muito tempo. Mas isso aqui é legal. O que não foi falado ainda da Torre Eiffel? Eu acho que nada. Tudo já foi falado daqui, porque esse é um dos destinos principais do turismo extraterrestre. Talvez a maioria dos turistas querem um dia visitar esse local, um objetivo até de vida. Mas será que todos sabem exatamente a história dessa torre? Porque tem alguns detalhes curiosos. Por exemplo, era para ter sido desmontada ao final da sua construção, era para ficar um tempo ali. Antes de ser amada, era muito odiada, porque quando ela foi erguida aí entre os anos 1887 e 1889, intelectuais e artistas assinaram um abaixo-assinado contra a feiura dessa torre. Eles não queriam esse negócio aqui. Chamavam de chaminé monstruosa, poste de ferro ridículo, sombra odiosa. Muitos a viam como uma mancha, né, nesse clássico skyline da cidade de Paris. Era para ser temporária, para durar cerca de 20 anos, tinha até um contrato falando isso. O contrato original previa sua desmontagem em 1909. Então havia uma utilidade que alegavam que seria a altura da torre um ponto ideal para colocar uma antena militar. Assim, a cidade ficaria protegida, as comunicações e tal. Então mantém a torre ali para a gente manter a antena. Tem a questão da cor também, o Brun Tour Eiffel. A torre já foi vermelha, depois amarela ocre e até com tons de marrom chocolate. O Gustave Eiffel não apenas construiu, mas ele se autopromoveu como marca, então todo mundo sabia que aqui era uma construção do Eiffel. Ele escreveu livros sobre engenharia, convidou a elite para subir na torre, montou um laboratório meteorológico de aerodinâmica justamente para mostrar sua utilidade científica. Mas aí quem defendeu a utilidade da torre como função militar estava certo, porque ela foi amplamente utilizada durante a Primeira Guerra Mundial, porque aqui eles conseguiam interceptar as comunicações alemãs. E aí uma das coisas também que alegavam, que falavam que ela era americana demais até, porque era um estilo, né, de construção dos Estados Unidos, essa construção em ferro, o que não era tão comum à época em Paris. Então eles achavam que não tinha nada a ver ali com os cânones arquitetônicos da cidade. Também teve essa crítica, ou seja, ela só tomou paulada, só tomou críticas para todos os lados. O Eiffel com certeza teve uma, assim, o que diria hoje, uma resiliência para aguentar tudo isso, e ela está aí. O que será que o Eiffel ia achar nos dias de hoje? Ou os artistas da época que não queriam a torre aqui? Hoje nós vemos aqui um excesso, né? Aqui também marca o ponto inicial ou final do turismo de massa. Isso traz também problemas sanitários para a cidade, como vocês conhecem alguns deles bem famosos. Então é possível subir ali na torre, né? São vários elevadores, isso lógico a pagamento, e tem também um bar lá no alto para você tomar um champanhe. You're welcome. Tem que ser útil, né? Bom, pessoal, olha só esse vídeo. O que foi esse negócio? Começamos lá do Niemeyer, passamos ali, passamos aqui, terminamos aqui no Eiffel. Ou seja, podemos falar que é um diálogo arquitetônico. Podemos pensar assim, um título como se fosse um título de uma dissertação de mestrado. Assim, de Niemeyer a Eiffel, diálogo sobre a contemporaneidade, seus usos e destinos. Sei lá, uma coisa assim. São duas edificações, uma utilizada para fins políticos, culturais, e uma outra que foi concebida aqui para ser uma edificação temporária e que acabou se tornando talvez o maior símbolo do turismo mundial. Só que no meio disso tudo, o intermezzo aqui que nós mostramos para vocês foi uma série de coisas legais nesse vídeo que espero que vocês tenham gostado e apreciado. Então convido vocês a darem o seu hype,
a curtirem o vídeo e a comentarem também. Muito obrigado a todos, merci beaucoup e até logo. Prochain arrêt, les Ardoises.